Olá, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Bruno Mazzoni falando com vocês. Hoje eu vou comentar sobre a Grendene, que foi uma ação comentada recentemente no vídeo da Vulcabras. Ela é uma das principais ações do setor, calçados, vestimenta, indústria, certo? Vou comentar sobre ela, comparar ela de novo com a Vulca, com a Alpargatas, tá? E a gente termina com indicadores fundamentalistas e análise técnica. Se lhe interessa saber sobre a Grendene, fique até o final. Começando aqui pelo resumão da empresa, para você que não conhece, a Grendene foi fundada em 1971, listada na bolsa em 2004, cerca de 2.716 colaboradores, levantamento feito em 2018, créditos para o site Fundamentei. Tá? A sede é cearense, Sobral, setor calçados, vestimenta, tá? E uma das maiores produtoras mundiais de calçado e detém marcas como Melissa, Haider, Ipanema e Zizou. Muito bem, passando aqui para segmento de listagem, governança, temos novo mercado, melhor impossível, tag along de 100% e um free float não muito agradável de 23%, mas é interessante. Tá? Grendene também tem participação muito grande na Vulca, então o setor de calçados barra vestimentas é especialidade da família. Tá? E ela sempre mostra grande interesse nas empresas. Então, apesar de ter capital aberto, participar aí, vamos dizer assim, do mercado financeiro de maneira bem ostensiva, sempre tem posição acionária forte nas ações. Um resumão sobre a estrutura societária, né? Composição acionária da empresa. Então, a família muito forte por aqui. Tá? Vocês podem ver toda repartida entre Bartelli e Grendene. Pois bem, voltando para cá, a gente também tem a 3G Radar com 7%, que recentemente eu não pude acompanhar, mas olhando aqui a própria composição acionária já atualizada, tá? Nós não temos mais a participação da 3G Radar. Preciso dar uma olhadinha, eu não tinha aqui, não recebi o fato relevante, mas muito provavelmente a 3G liquidou aqui abaixo de 5%. Eu preciso confirmar essa informação, mas com ela ou sem, com 3G ou 4G, o que nós temos aqui é a família Grendene como grande sócio majoritário. Composições de dívida e já temos aqui a alavancagem geral para primeiro tri de 2020, zeradinha, tá? O caixa está lá de maneira bem consistente. Vai cair, é totalmente impactada pela pandemia, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai olhar aqui um resultado menor, também um consumo do caixa está previsto, porém ela tem as contas em dia, é uma empresa bem gerida. Tá? O mercado gosta muito da Grendene e da Alpargatas do setor, né? Fica ali por fora a Vulca como terceiro colocado, é uma empresa lucrativa que entrega o ROI aí acima de 2 dígitos de 2016 para cá. Distribui dividendos, sim, tem um payout alto aqui, ou médio para alto de 65%, a gente já vai dar uma olhadinha no histórico. Tá? Dados fundamentalistas somente da Grendene agora, já contabilizado primeiro tri de 2020, nós temos PL de 15,76, preço valor patrimonial de 1,96, dividend yield de 3,4%, EV sobre EBITDA 15,07, ou seja, você paga um prêmio para uma empresa que tem as contas em dia, não tenha dúvida disso, apesar de ter sofrido bastante, estar sofrendo com a pandemia. Pré-pandemia, estava tudo ali mais ou menos dentro de um script histórico e consistente de uma empresa redondinha do setor. Tá? Por isso que é sempre bom comparar PLs com empresas do mesmo setor, é sempre interessante. E também o EV sobre EBITDA ou EV sobre EBIT. Tá? ROI 12,4%, ROIC 11,4%, tá? E margem líquida bem interessante de 22,2%, margem operacional aí de 15,8%. Tá? Lucrativa no último tri, lucrativa também no último ano, contando aqui 2020. Distribuição de dividendos por ano, então eu peguei lá de 2016 para cá, para vocês terem uma noção, vamos dizer assim, impeachment para cá, 34 centavos em 2016, 41 centavos em 2017, 35,18, tá? 32,19, ou seja, na faixa de 30 centavos para cima, você está ali esperando de maneira coerente os seus dividendos anuais. Proventos, né? Eles são distribuídos aí entre juros sobre capital próprio, mas principalmente dividendos. Tá, para vocês terem uma noção do histórico. Então 30 centavos é um número ali para você ter em mente se você quer adicionar de repente a Grendene na sua carteira aí de dividendos ou ação de crescimento barra dividendos. Tá? Legal, o seu balanço patrimonial agora. Ela tem um balanço patrimonial exemplar, né? Aquela escadinha decrescente. Então um bom patrimônio líquido seguido de um bom ativo circulante.
também um interessante ativo não circulante e as suas obrigações de curto e de longo prazo são pequenininhas. Então a gente acaba pagando aí o prêmio de uma empresa redondinha. O balanço patrimonial é realmente muito interessante. O histórico que eu trago para vocês aqui é de 2015 para cá, certo? Linha verde são os direitos de curto prazo que ela tem a receber, amarela os direitos de longo, acima de 1 ano que ela tem a receber, vermelho e laranja são as obrigações, as continhas aí, duplicatas da vida, entre outras despesas para o curto e longo prazo. Beleza, agora eu comparo ela com as outras do setor e ela leva uma vantagem até dominante, né? Com 6 medalhinhas de ouro aí, tá bem nas Olimpíadas que não teremos esse ano, tá? Então, dividend yield do setor, ela é a maior com 3,38% contra 0,20 do Alpargatas. PL, aí ela perde para a Vulca digníssima, que eu gosto bastante, tá? E lembrando, a Grendene tem uma grande participação na Vulca, tá? Passando aqui agora para EV sobre EBITDA, quem está mais contado, Cambuci, tá? Com a pior liquidez do setor. Preço sobre valor patrimonial, quem leva a melhor, Vulca. Tá? Então a disputa entre precificação é Vulcabras que ganha, dividendos é Grendene. Agora a gente vai para eficiência, qualitativos aqui, né? Margem e EBITDA, quem leva a melhor é a Grendene, bem como margem líquida. Vejam que as margens são parecidas, isso mostra um setor perene ali, né? Interessantíssimo. A empresa consegue ali produzir. Quando a gente volta também para a margem operacional, o fluxo de caixa operacional, veja que sempre bateu aqui os investimentos, sempre bateu o CAPEX, sempre pagou seus investimentos com a margem, com o seu fluxo de caixa. Isso é importantíssimo, tá? Para um setor que depende de demanda consistente, né? Bom, passando aqui agora de novo para a dívida líquida, nós temos o quê? Dívida líquida sobre EBITDA, quem está menos alavancada é a Grendene, bem como se nós pegarmos o seu patrimônio líquido e dividir pelos seus ativos, quem está mais líquida ali é a própria Grendene também. A disputa é boa com a Vulca, tá? Já na dívida líquida sobre EBITDA é a que mantém a melhor conta, sem dúvida nenhuma. A liquidez corrente gigantesca, aqui de 5,14, também ganha. ROI, quem entrega mais? Cambuci, 29%, tá? Até uma surpresa por aqui. Crescimento de receita nos últimos 5 anos, quem levou a melhor é a Vulca. Grande destaque para a Vulca aqui na Under Armour, naming rights. Tá? Interessante a Vulca aqui nesse quesito de crescimento nos últimos 5 anos de receita. Quando a gente passa não para a receita, e sim para o lucro, tá? Que acaba sendo vital para os números atuais, eu não tenho nem da Vulca e nem da Cambuci, e a gente está vendo aqui um decréscimo, o setor sofrendo bastante nos últimos 5 anos, 0,30% para a Alpa, é a menos pior dentre essas comparações. Então um alerta aqui para o setor tem que ser feito sim, porém os números e dados para você que gosta da empresa que está redondinha para 2020, a Grendene tem. Só o mercado em si que está decrescendo, vamos dizer assim, nos últimos 5 anos em termos de lucratividade. Bacana. A rentabilidade agora das ações, acredite se quiser, a ação que mais foi rentável de junho de 2018 até maio de 2020, vocês vão ter a Cambuci com 251%, Alpa com 160%, Vulcabras menos 32% e Grendene 5,60% de 2 anos para cá de rentabilidade. Então, pífia a rentabilidade da Grendene. Quando a gente passa para 5, ou melhor, vamos jogar aqui o longo prazo, 10 anos, tá? Aí muda um pouco a história. A gente tem tanto a Grendene como a Alpa, as duas melhores ações do setor, de maneira consistente, entregando valor para o seu acionista, tá? Foram as que mais sofreram durante a crise, sem dúvida nenhuma, mas em precificação, né? Porém, a gente finaliza aqui com Alpargatas sendo a ação que mais rendeu de 10 anos para cá, basicamente 10 anos para cá. Temos aí uma valorização de 713%. A Grendene em segundo lugar com 560%. Depois Vulca menos 80% e Cambuci com mais 179%. Tá? Então Vulca é o patinho feio do setor. Agora a performance das ações da Grendene contra o benchmark, que é o Ibov de um ano para cá, junho 2019 para junho 2020, nós temos a Grendene subindo 10% e o índice caindo 5,35%. Tá? Análise técnica que eu trago para vocês, eu tenho disclaimer feito, nunca é recomendação aqui, é sempre uma opinião própria do que eu faço. Eu tenho uma digníssima ordem aqui em 5 e pouquinho,
tá com o alarme já direcionado aqui, 5,25, 5,25 é um grandíssimo suporte, você não precisa gostar de repente da minha metodologia, mas somente price action convencional, resistência, 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 rompemos, se testarmos, na minha opinião, será suporte, depois abaixo 4,11, 3,69 também são suporte, e mais próximo do preço atual, para quem está mais otimista com a bolsa, esse é o suportão, tá? 6,83, que inclusive, se for rompido para baixo, tá? Será resistência, tá? Porque foi suporte, 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 e também funcionou como suporte por enquanto. Se rompermos abaixo, será resistência. Então é importante saber que sim, se a Grendene mergulhar abaixo dos 6,80 ali, eu sei que provavelmente a volatilidade deve ficar entre 5,25 e 6,80 por um bom tempo. Tá? Isso mostra pelo comportamento dos investidores no longo prazo, que é de 2012 para cá. Beleza, galera? E no caso de tendência de alta, né, a última grande pernada que nós tivemos, tá? Fica até simples de olhar. A, B igual a CD. Chegamos aqui muito próximo do topo. Você pode dar uma escorregada nela a partir daqui, ó. Pum. E você ganha o topo. Então, basicamente, o fluxo de alta, tá? Tem ali cerca de R$ 6,17. Deixa eu trazer para cá. Aqui, R$ 6,17, tá? Enquanto o fluxo de baixa, na normalidade, ou seja, sem crise, sem a pandemia, foi de 3,17, metade, ali 50% aproximadamente. Então, trazer esse valor de queda para o momento da crise, ele meio que ficou sem ter muita eira nem beira, mas ele está sendo monitorado por mim. Então, se ele voltar a esses 3,17 a partir da máxima atual, vamos para 5,30, bem como se os compradores já voltarem com força total a partir do fundo de abril, março, abril, bom, vamos para 12,12, exatamente 12,12. Então é lá que eu espero, tá, uma última força compradora a ter suspiro para um pullback de 3,17. Tá? Se o pullback vier a partir dos 12,12, a gente vai ter o preço mais ou menos voltando a 7,83. Se vier a partir de agora, 5,27. Planejamento meu para a Grendene, porque eu tenho interesse, acho bacana o setor, tá junto com a Vulcabras, é de somente me posicionar abaixo de R$ 6,00, aqui em 5,25. Tá certo? Porém, eu sei que se ela subir, não tem nenhuma parada do momento atual até 12,12. Não tenho nenhuma parada por aqui. Tá? Essa faixa de preço, para mim, não será resistência. Parou no momento atual, porém não é forte para mim, muito melhor. Ela tem muito mais força se rompermos e o reteste de cima para baixo, eu vou ganhar mais um ponto de suporte, tá? E não resistência. Feito isso, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.